Paz seja com todos. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de começar esse momento cantando um corinho que diz assim: Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Fluirá como rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales se ouvirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero adorar o Senhor nessa manhã. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, a Ti eu me levanto nesse dia em ação de graças, em gratidão, ó Deus, porque nesta manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida, sobre cada um de nós. Senhor, e a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida, pela saúde, pela Tua palavra, por Jesus Cristo, Pai. Pai, eu peço, Senhor, nesse dia, e que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre na minha intimidade, e o Senhor entre também, Senhor, na casa de cada um que vai me ouvir, na intimidade, no coração, trazendo, Pai, luz aonde há trevas, trazendo luz aonde precisa de luz. Pai, em Ti estão as fontes da vida, e na Tua luz nós veremos a luz. Recebe o meu louvor, a minha adoração, no nome de Jesus. Eu gostaria de ler com você uma história que está registrada em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu quero ler com você em Marcos, no capítulo 5, e eu quero ler a princípio o verso 21, a partir do verso 21, a palavra do Senhor diz assim: Tendo passado Jesus novamente para outra margem, reuniu-se uma grande multidão em torno dele e estava junto ao mar. Chega um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo cai aos seus pés e lhe suplica com insistência, dizendo: Minha filhinha está agonizando. Vem, põe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E foi com ele e o seguia uma grande multidão e o comprimia. Eu quero continuar lendo a partir do verso 35, que diz assim: Estando Jesus ainda falando, chegam da casa do principal da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Por que molestas ainda o mestre? Mas Jesus, chegando, ao ouvir o que se falava, disse ao principal da sinagoga: Não temas, só segue crendo. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E chegando à casa do principal da sinagoga, e observando um alvoroço e aos que choram e dão grande alaridos, e entrando disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E zombavam de Jesus, mas despedindo a todos, Jesus toma consigo o pai da criança,
a mãe e o que estão com ele, e entra onde estava a menina. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que significa: menina, digo-te, levanta. Imediatamente a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e se surpreenderam com grande alvoroço. Essa palavra tem estado no meu coração desde quinta-feira. E o entendimento que veio na minha mente foi: leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa. Você tem levado Jesus para a sua casa? Essa história é a história de um homem chamado Jairo, que fica sabendo onde Jesus está e ele vai até Jesus e convida Jesus para ir na casa dele. Porque na casa dele está acontecendo algo terrível. Está acontecendo uma iminente morte. E essa história ela é contada em Mateus, Marcos e Lucas com alguns detalhes diferentes. Então essa menina praticamente ela estava morta e Jairo convida Jesus para sua casa. E no caminho, quando Jesus está indo com Jairo, Jesus ele é abordado, ele passa por uma situação. Ele encontra uma mulher no seu caminho e é a mulher do fluxo de sangue. E eu acredito que todo mundo que está me ouvindo conhece essa história. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era uma mulher que tinha ficado pobre, porque ela perdeu todo o dinheiro dela buscando cura e ninguém pôde curá-la. E ela toca em Jesus, e por Jesus estar indo na casa de a Bíblia diz que um principal da sinagoga, um homem importante da religião, um homem influente, um homem de certa forma que tinha destaque, ele podia ter ignorado aquela mulher, ele poderia ter sentido que aquela mulher tocou nele e ele ir embora e não perder tempo. Porque muitas vezes na nossa vida, Deus nos coloca em situações para a gente ser bênção e instrumento na vida das pessoas e nós atropelamos, nós priorizamos certas coisas em detrimento de outras. E Jesus me ensina com as suas ações, com as suas atitudes, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E embora ele estivesse indo para a casa do principal da sinagoga, embora a causa daquele homem fosse lícita, porque a filha dele estava praticamente morta, e isso exigia urgência. Só que eu quero te dizer também que Deus, que Jesus, Deus ele não tem pressa. Deus ele não atende ao nosso relógio humano, que é o Cronos. Deus trabalha no Kairos. E Jesus trabalhava no Kairos, quer dizer, no tempo de Deus, no tempo da vontade de Deus. E Jesus, ele atende aquela mulher. E se Jesus fosse olhar a importância, porque o mundo ele tem isso, o humano tem isso, da gente priorizar certas coisas e não priorizar outras, por questões financeiras, por questões de importância, por questões de prestígio, por questões de poder. Nós estamos no mundo e nós vemos isso, sempre. E Jesus, ele nos ensina aqui. Ele nos ensina que por mais que ele tivesse que ir até a casa de Jairo, que Jairo era um homem influente, o principal da sinagoga, a sua filha estava praticamente morta, isso dava um sentido de urgência. Jesus ele parou no caminho para atender a uma filha, para atender uma mulher que havia 12 anos que estava sofrendo com uma hemorragia. E diante daquela sociedade, aquela mulher ela era tida como impura. Aquela mulher ela já era pobre, ela era uma mulher impura, ela era uma mulher que as pessoas não podiam ficar perto dela pela cultura. Mas Jesus ele para e a mulher já tinha sido curada porque ela tocou em Jesus com fé. E eu vim dizer hoje para você, nessa nossa conversa, que a fé é muito importante. E nós precisamos buscar para a nossa vida esse resgate da fé. E eu quero parar aqui, eu quero ler o final
do verso 36, que diz assim: mas falava Jesus, mas Jesus, chegando a ouvir o que falava, diz ao principal da sinagoga: não temas, só segue crendo. Então Jesus quer que eu, Francislene, você que está me ouvindo e que vai me ouvir, você não tema o que você tem passado, mas que você continue no propósito, você seguindo, crendo. Só segue crendo. E por aquela mulher ter tocado em Jesus, ela foi curada. Mas Jesus para, Jesus pergunta, Jesus quer saber quem é, Jesus quer ter um diálogo, Jesus quer ter uma comunicação, Jesus quer estabelecer uma comunhão, um relacionamento com aquela mulher. E isso aconteceu. Então, essa história, ela me ensina isso. Que às vezes nós estamos fazendo um propósito, às vezes nós estamos desenvolvendo algo e aparece alguém de repente no nosso caminho que precisa de oração, que precisa de um conselho, que precisa de uma palavra, que precisa de ser ouvido. E eu quero te convidar para você seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele parou, ele teve agenda, ele teve tempo, ele priorizou aquela mulher. E nós precisamos fazer isso, porque senão nós vamos incorrer num erro, num pecado, numa omissão que a gente vê muito claro na parábola do bom samaritano. Do bom samaritano que estava caído, um homem caído à beira do caminho e passou por ele um sacerdote, um levita, mas eles não tiveram tempo, nem priorizaram, porque eles precisavam fazer algo para Deus, mas eles não pararam para acudir aquele homem jogado à beira do caminho, semi-morto, roubado, machucado demais. Eles não tiveram agenda para aquele homem, eles não tiveram empatia, eles não priorizaram aquele homem que estava caído à beira do caminho. Então, uma das coisas que eu quero deixar com você nesse dia é que viva a partir de hoje na sua vida, atendendo. Quando Deus colocar uma pessoa no seu caminho, por mais que você tenha algo para fazer de Deus, prioriza aquele momento, prioriza aquela pessoa. Se ela precisar de uma oração, ora com ela. Se ela precisar que você a ouça, escuta, marca um horário para ouvir, dê uma palavra de conselho, de sabedoria, como Jesus fez com a mulher do fluxo de sangue. Mas, na verdade, o que me levou, o que me impeliu a trazer essa palavra nesse dia, é que Jairo levou Jesus para sua casa. E nós precisamos levar Jesus para a nossa casa. Nós precisamos levar Jesus para a nossa intimidade. A situação na casa de Jairo, embora ele fosse o principal da sinagoga, era uma situação de morte. E o dia mau, a calamidade, a morte, a doença incurável, a falência, o problema com filhos, o problema no casamento, o problema financeiro, não escolhe classes sociais, não escolhe níveis de espiritualidade. O dia mau, ele chega para todos. E na vida de Jairo, o dia mau tinha chegado. A filha dele estava eminentemente morta. Ela precisava de uma ação do divino. Ela precisava da ação de Deus. Ela precisava da ação do poder do Espírito Santo para que ela pudesse ser restaurada na sua saúde. Eu não conheço você e eu não sei aonde essa palavra vai chegar, mas eu quero te convidar para que você possa convidar Jesus para a sua casa. E quando Jesus chega na casa de Jairo, antes dele chegar, Jairo recebe um recado, uma notícia de alguém que veio da sua casa. E como Jesus estava com Jairo naquele momento, porque Jesus está conosco, se nós o convidarmos, se nós o chamarmos, se nós o solicitarmos pela nossa fé, pelo nosso clamor, pela nossa oração, pelo nosso lamento, pelas nossas lágrimas, se nós o chamarmos, ele estará conosco nesses momentos
de dificuldade. E Jesus estava com Jairo. Então, quando Jairo recebe a notícia que a filha dele tinha morrido, Jesus escutou. E Jesus, ele vira para Jairo e fala para Jairo duas ideias. A primeira, Jairo, não temas. E Jesus não quer que eu tema e nem que você tema. Por quê? Porque nós precisamos entender que Jesus, ele tem o controle das situações. E se se você convidou Jesus para a sua vida, se você tem andado com Jesus, se você tem tido um relacionamento pessoal com Jesus, de entrega, de rendição, de submissão, de conhecer, de intimidade, de conversa, de oração, de busca de Jesus, Jesus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua história, dos seus filhos, do seu casamento, daquilo que te aflige, daquilo que dói, daquilo que não tem mais jeito, daquilo que aparentemente no olhar do mundo fugiu do controle. E Jesus fala para Jairo, Jairo, não temas, não tenha medo. Continue nesse processo de crer. Só segue crendo. Nessa versão da Bíblia que eu li, eu gostei muito porque diz assim, só segue crendo. E eu quero deixar essa palavra para você. Só segue crendo. Talvez você nunca vai me conhecer pessoalmente, talvez você não me conheça, mas eu quero deixar isso para você, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Francislene, não temas, só segue crendo. E você pode colocar o seu nome e na ideia, não temas, só segue crendo. E sabe, quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinha muita coisa que não agradava a Deus, que não agradou Jesus. Tinha muita coisa que não estava certa. Aparentemente, parecia coisa boa, mas não era coisa boa. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, havia um alvoroço. E havia muita gente chorando, fazendo um pampeiro. Chorando e lamentando. E Jesus, ele não gostou daquilo. E Jesus, ele não aprovou aquilo. E quando Jesus vê aquela situação, Jesus com seu amor, com a sua educação, com seu jeito, que só ele tem de manso, de acolhedor, Jesus fala, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Então essa palavra me dá a ideia de que às vezes nós estamos olhando com os olhos humanos. E a fé nos chama, a gente dá lugar para uma visão além do que nós estamos vendo na percepção humana dos sentidos, dos olhos, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos sentindo, do ambiente. E Jesus chega ali e fala, por quê? Por quê que vocês estão nesse alvoroço? A situação não acabou, a situação não é de morte, a menina não morreu, a menina está dormindo. Jesus quis dizer, a menina tinha morrido? Ela tinha, só que Jesus, a partir do momento que Jairo buscou ajuda em Jesus, buscou ajuda no lugar certo, a partir do momento que Jairo foi até Jesus e Jesus se empenhou, se comprometeu a ir com ele, porque quando nós buscamos Jesus, Jesus se compromete conosco. E às vezes nós temos uma falsa ideia, não, se Deus quiser, ele vem atrás de mim, eu vou ficar aqui, não. Nós precisamos ir até Jesus. E sabe uma palavra que tem estado muito no meu coração? É a da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele foi embora gastar a herança que ele pediu antecipada para o pai dele e que ele perdeu todo o dinheiro e todos os amigos que estavam em volta dele, chegou um momento que ele chegou numa situação tão extrema de fome, de pobreza, de miséria, de degradação humana, que ele caiu em si. Ele falou, nossa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Então eu vou me humilhar para o meu pai e vou voltar. Então nós é que precisamos ir atrás de Jesus. Nós precisamos dar os nossos passos. Nós precisamos falar a primeira palavra.
Nós que precisamos nos prostrar diante do senhorio de Jesus e buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então eu e você, nós que precisamos dar o primeiro passo. E quando Jairo deu esse primeiro passo em direção a Jesus, Jesus se comprometeu com a história dele, Jesus se comprometeu com a casa dele, Jesus se comprometeu com a filha dele. E quando Jesus entra naquela casa, Jesus viu coisa que ele não gostou. Ele viu pampeiro, ele viu desequilíbrio emocional, ele viu eles chorando. E Jesus fala: pode parar com isso, porque a situação está sob o controle. Foi isso que Jesus quis dizer. Eu estou no controle da situação. Só que aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, elas começaram a zombar de Jesus. Elas começaram a descredibilizar Jesus. Elas não criam em Jesus. Elas não receberam aquela palavra que Jesus falou com fé. Elas começaram a escarnecer de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele pediu para aquelas pessoas se retirarem. E nessa versão de Marcos 5, a palavra do Senhor fala assim: e zombavam dele, mas despedindo a todos, toma consigo o pai da criança, a mãe e os que estavam com ele, e entra aonde estava a menina. Jesus dispensou os que estavam chorando, os amigos, os chegados da casa de Jairo, porque eles não acreditavam e eles zombaram de Jesus. Então, muitas vezes, o que está em volta está atrapalhando. O que está em volta não está ajudando. Por quê? Porque não crê como a gente crê, escarnece de Jesus, desrespeita o senhorio de Jesus, e Jesus não agrada. E o interessante é que para fazer essa obra, porque essa era uma obra de ressurreição, Jesus ele tinha 12 discípulos, mas para essa obra específica, Marcos diz que Jesus levou Pedro, levou Tiago e levou João. Então, até para certas obras serem realizadas na nossa vida, não é todo mundo que anda com a gente. São pessoas escolhidas. Por quê? Jesus sabe o porquê. Jesus sabe o porquê ele levou Pedro, Tiago e João. E quando Jesus viu a zombaria, aquelas pessoas rindo dele, criticando, não recebendo a palavra que ele disse: olha, está tudo sob controle, a menina está dormindo, ela não morreu não. Jesus quis dizer: eu vou trazê-la de volta. A situação de morte não é definitiva. E eu quero te perguntar, qual a situação que você está vivendo dentro do seu coração? É falta de fé? Sua fé que está praticamente morta? É sua esperança que desvaneceu? É o seu casamento que está praticamente acabado? É o amor, a falta de amor que acabou? O respeito que acabou? Ou é seu filho, sua filha, uma doença incurável? Ou algo que Deus confiou na sua mão e que você quer largar porque você está olhando o exterior, como aquelas pessoas na casa de Jairo, elas estavam olhando que a menina estava morta. Eles estavam olhando com os olhos humanos. Só que nós que cremos em Jesus, nós somos chamados, convidados a viver numa nova dimensão. Qual nova dimensão? Não temer, entregar nossa vida, buscar Jesus, ir até Jesus, convidar Jesus para a nossa casa, convidar Jesus para o nosso coração, convidar Jesus para a nossa intimidade, convidar Jesus para os nossos quartos escuros, para os lugares que ninguém vê. E Jesus entra ali. Jesus pega Pedro, Tiago, João, a mãe e Jairo e fecha a porta e entra no quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de solitude. Quarto é lugar que a gente guarda coisas muito íntimas e pessoais. E é nesse lugar que Jesus quer entrar na minha vida e na sua vida hoje, na intimidade. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquele lugar e Jesus pegou aquela menina que chamava Talita pela mão. E quando Jesus pegou aquela menina pela mão, Jesus liberou uma palavra.
A Bíblia diz que Jesus falou: menina, digo-te. Jesus chamou a menina pelo nome, Talita, digo-te, levanta-te. Eu quero te dizer que as obras que Jesus faz milagres, Jesus ressuscita, Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS, Jesus cura paralítico, Jesus ele cura quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E se ele quiser, porque se ele quiser também, ele não cura, porque ele é Senhor, ele não é Salvador. E eu vim aqui nessa manhã para declarar que ele é Senhor. E eu quero até parar aqui e cantar um corinho que eu gosto muito, que eu aprendi, eu tinha uns 18 anos, que diz assim: Tu somente tu és o Senhor, que criou o céu e os céus dos céus, a terra e tudo quanto nela há. Guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu somente tu, Jesus Cristo é o Senhor. E ele faz todas as coisas como aprouve a ele, como ele quer. Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E Jesus entrou na intimidade, Jesus entrou no lugar de morte. E eu quero te convidar nesse dia, para depois que você ouvir essa ministração, essa palavra, você procurar um lugar e você conversar com Jesus. E você ir até Jesus como Jairo foi. E contar para Jesus aonde há morte na sua vida, aonde há morte na sua alma, aonde há morte no seu coração, e você mostrar para Jesus. E você pode ter certeza que Jesus vai tomar sua causa e que você não venha temer, mas que você siga crendo e leva Jesus. E talvez pessoas vão sair da sua vida. Talvez Deus vai permitir você ver coisas, perceber coisas que você não percebia antes. Perceber semblantes, perceber reações de pessoas como estavam aquelas na casa de Jairo, que zombaram de Jesus, que riram, que não acreditaram na palavra dele. Porque como Deus vai realizar, Jesus vai realizar uma obra que é necessário fé, se nós estamos cercados de gente incrédula, gente que zomba e escarnece da pessoa bendita de Jesus, que não crê em Jesus como Salvador, que não crê em Jesus como Senhor. O compromisso de Jesus era com Jairo, porque foi Jairo que caminhou até Jesus, não foi aqueles zombadores. E Jesus levou pessoas equipadas, pessoas separadas, pessoas estruturadas para aquele momento de ressurreição. Porque ressurreição, gente, é só Deus que pode fazer. O médico não pode. A irmã da igreja não pode. O pastor não pode. O evangelista não pode. O profeta não pode. É só Jesus de Nazaré de Cantaramanás, Ribiandarabaxéia. Só ele que pode. E nós, a primeira oração que nós precisamos fazer nesse dia é pedir perdão a Deus, porque nós temos colocado pessoas no altar da nossa vida como ídolos. Só serve se for a ação do fulano, da irmã fulana. Nós precisamos buscar a face de Jesus em espírito e em verdade, como Jairo buscou. Eu preciso e você precisa. A palavra do Senhor diz: não farás outros deuses, não terás outros deuses além de mim. E muitas vezes nós temos tido outros deuses. Nós negligenciamos o que a palavra de Deus nos ensina para ouvir ensinos de homens e de mulheres. Quando a palavra de Deus é tão simples e nos ensina, como na história de Jairo, que eu preciso, que você precisa levar Jesus para a sua casa, levar Jesus para o seu quarto, levar Jesus para a sua intimidade, no lugar onde há morte, onde
acabou, onde não tem mais jeito, porque só Jesus pode fazer. A oferta que você der não vai dar jeito, a campanha que você fizer, se Jesus não entrar, se você não priorizar, se você não der glória, se você não direcionar a sua fé para Jesus, não tem jeito. Porque só Jesus pode fazer. Jesus é o dono, ele que tem a chave de Davi. A chave que abre e ninguém fecha, mas a chave que fecha e ninguém abre. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave da vida. Jesus, quando ele morreu, ele recebeu essa chave, e chave é autoridade, chave é legalidade, porque chave é um instrumento que controla o lugar que abre e o lugar que fecha. Então, receba essa palavra hoje e vá para a presença de Jesus, você sozinho, como Jairo fez, e fala: Jesus, eu quero entregar esse problema de morte na minha história. A Francis Lane não me conhece, a Francis Lane não sabe, meu pastor não sabe, meu marido não sabe, ou minha esposa não sabe, meu filho não sabe, meus amigos não sabem, ou até sabe, acha que não tem mais jeito, como os amigos e as amigas de Jairo, e que nem acreditavam que podia haver um milagre, e nem acreditavam na operação maravilhosa de Jesus. Por isso que no começo dessa palavra eu cantei um hino da harpa, que é o 121, que fala que maravilhoso é Jesus. E Jesus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele pode todas as coisas, mas todas as coisas que ele quer. Porque ele reina, porque ele é Senhor, porque ele quer ser Senhor da minha vida e quer ser Senhor da sua vida. E Senhor é quem manda, Senhor é quem dirige, Senhor é quem vai na frente, Senhor é aquele em que nós devemos submissão. Então eu quero deixar essa palavra hoje para você. Leve Jesus para a sua casa, leve Jesus para o quarto da morte. Leva Jesus para os lugares da sua vida, da sua história, do seu interior onde há morte. E porque só Ele pode trazer ressurreição. E fecha, se proteja, fecha o seu ambiente de pessoas, de comentários, de palavras, de semblantes, de ações, de reações de incredulidade. Feche. E faça como Jesus falou. Faça só o que Jesus falou. Não é nem o que eu estou falando. Eu só vou ler o que ele falou aqui no verso 36. Mas Jesus, chegando a ouvir o que falava, diz ao principal da sinagoga: não temas, só segue crendo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia. É uma palavra que tem me alimentado, que tem me fortalecido, que tem me direcionado, que tem me posicionado de maneira correta. E Deus não quer que a gente viva no engano, Deus não quer que a gente viva na codependência de pessoas, Deus quer que nós tenhamos dependência, submissão de Jesus Cristo. Que a gente dependa de Jesus Cristo, que a gente busque suprimento, que a gente busque a ressurreição, que a gente busque o milagre no Senhor Jesus. E eu desejo que Deus coloque na sua vida pessoas equipadas, capacitadas, estruturadas, maduras, espirituais, como naquele momento Jesus estabeleceu Pedro, Tiago e João. Deus te abençoe muito. E me abençoe também, no nome de Jesus.